São vários assuntos importantes. Para começar, a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, aprovou no dia de ontem um projeto de lei que limita a aplicação da ação direta de inconstitucionalidade por omissão por parte do Supremo Tribunal Federal. Na prática, essa medida determina que qualquer matéria que tenha tramitado no Congresso nos últimos 5 anos, independentemente de fase ou casa legislativa, não poderá ser alvo de análise na Corte. Essa proposta também proíbe que o STF avance sobre temas não tratados pelos parlamentares. De acordo com o relator, o deputado Gilson Marques, o STF não pode obrigar o Legislativo a tomar uma decisão que eles não querem tomar. Vamos analisar essa aprovação por parte da CCJ da Câmara. Luiz Felipe Dávila com a gente. Dávila, seja muito bem-vindo. Uma ótima noite a você. A gente tem trazido muitas reflexões e debates importantes aqui no programa em relação a medidas que vêm sendo aventadas pelo Congresso Nacional e, nesse caso, aprovação pela CCJ da Câmara. 2 pontos importantes, né? A medida prevê que o Supremo Tribunal Federal não se debruce para mudar ou alterar algum tipo de aprovação já feita pelo Congresso nos últimos 5 anos e também que, assim que provocada, trate de algum tema que não foi debatido no Congresso Nacional. Porque tem aquela frase importante a gente destacar, né? Quando o Legislativo não legisla, ele também legisla, né, Dávila? Com certeza, Caniato, você tem toda a razão. É uma prerrogativa do Legislativo querer ou não tratar de um tema. E isso não pode ser imposição do Supremo Tribunal Federal. Boa noite a você, boa noite ao Beraldo e boa noite ao delegado Palumbo, que está hoje conosco aqui, e a toda a nossa querida audiência. Então, primeiramente, o que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara está fazendo? Primeiro, dizendo ao Supremo Tribunal Federal que é dever do parlamento escolher os assuntos que quer tratar. E se às vezes demora para tratar de um assunto, é porque aquele assunto ou não tem a aceitação da maioria dos parlamentares ou não está maduro o suficiente para ser tratado no plenário. E aí não pode o Supremo Tribunal Federal impor ao Congresso que trate de um assunto que os parlamentares entendam que não deve ser tratado, que deve ficar mesmo na gaveta ou mesmo nem ser ignorado pela maioria deles. Essa é uma prerrogativa do parlamento, então não pode, como a gente já falou aqui, um poder invadir a competência do outro, ou o Supremo dizer que o Congresso tem que tratar desse tema. Então está correto. E o segundo ponto também está correto, porque, no fundo, o que está dizendo aqui? Se o parlamento tratou de um tema, não pode ter uma revisão periódica das coisas, como acontece no próprio Supremo. Isso gera insegurança jurídica. Veja só como o Supremo mudou o seu entendimento sobre marco temporal, sobre a questão de prisão de segunda instância, sobre a questão de cláusula de barreira. Essa constante revisão de posicionamento num período muito curto gera imensa instabilidade jurídica no país. Você não sabe o que está valendo. Imagina só a questão de cláusula de barreira, por exemplo. Menos de 5 anos você tem uma revisão da questão. Marco temporal, menos de 5 anos uma outra revisão. Não dá para viver nessa eterna insegurança jurídica no país por causa desse revisionismo do Supremo Tribunal Federal. Então, o que a Comissão de Constituição e Justiça está fazendo é uma coisa muito importante. Primeiro, trazer mais previsibilidade para o sistema. É preciso ter um período mínimo para começar a revisar a regra, porque senão, é isso que eu disse, nós vamos ficar eternamente num país de insegurança jurídica. E a segunda coisa, que se o Congresso não quiser tratar de um assunto, é dever do Congresso decidir quando e como tratar o assunto, e não colocar a faca no pescoço do Congresso Nacional, como o Supremo às vezes faz, obrigando o Congresso a decidir sobre um assunto que ele não gostaria de decidir. Exatamente, porque quem cuida da pauta dos assuntos que serão debatidos, claro, são os presidentes das 2 casas, Câmara e Senado. E aí quando o STF, provocado, sei lá, por algum partido, acaba tratando de algum tema, muitas vezes obriga o Congresso Nacional, às pressas,
acabar pautando uma discussão ou um tema, e aí a gente observa em paralelo correndo duas iniciativas parecidas, uma no Congresso Nacional e outra no Supremo Tribunal Federal. Delegado Palumbo também com a gente, que é o parlamentar da bancada. Delegado, seja muito bem-vindo, ótima noite a você. Projeto de lei que limita a aplicação daquela ação direta de inconstitucionalidade por omissão por parte do Supremo Tribunal Federal. Quais são suas avaliações acerca dessa aprovação na CCJ? Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, uma boa noite. Sempre um prazer estar na Jovem Pan. Boa noite, Caniato, Beraldo, Dávila e toda a nossa audiência. Bom, os poderes eles têm que ser independentes e harmônicos entre si. Um poder não pode se sobressair sobre os outros. E como bem disse o Dávila, eles não podem obrigar o Congresso Nacional a legislar, e é exatamente isso que estão fazendo. E você também acertou quando você falou que são os presidentes das casas que pautam aquilo que eles querem que vá para a votação. Eu, por exemplo, não tenho esse poder de pegar um projeto de lei e colocar para ser pautado na Câmara dos Deputados. Quem pode fazer isso é o Arthur Lira, o presidente da Câmara. E também causa uma insegurança jurídica, né? As pessoas estão muito descrentes do Poder Judiciário. Eu já falei isso em outras ocasiões. Eu fiz direito em Ribeirão Preto e parece que estão rasgando a Constituição. Todos os santos dias eles rasgam a Constituição, tiram ideias da cabeça deles, legislam de acordo com o que eles acham que tem que fazer, e não pode ser assim. Tudo tem que ser pautado na lei. Um juiz deve se ater aos ditames da lei, nada mais com isso, não pode nem ir além nem ficar aquém. É assim que deve se pautar um juiz. E não tem uma norma, eu vou dar uma sentença aqui e fica por isso mesmo e vocês que engulam. Não dá para ser desse jeito. Tem outras PECs em andamento também, para poder barrar um pouco esse poder do Supremo, que não deveria ser absoluto, mas eles estão usando de forma absoluta. As iniciativas do Congresso Nacional para limitar a interferência do Judiciário no trabalho dos congressistas. Cristiano Beraldo também com a gente. Beraldo, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. A gente tem trazido ao longo dos últimos programas muitas iniciativas, ideias, sugestões dos congressistas. Ontem passou um projeto de lei que limita a interferência do Supremo Tribunal Federal na atividade parlamentar dos congressistas. Queria pedir sua análise. Boa noite, Caniato. Boa noite, delegado Palumbo, Dávila, nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Olha, o que o Congresso está fazendo é tentando devolver o equilíbrio entre os poderes que se perdeu no Brasil já há bastante tempo. E para a gente ter uma dimensão muito clara disso, podemos usar o exemplo concreto das famosas 40 gramas de maconha, que durante o julgamento flertou-se com a hipótese de que era uma quantidade para toda e qualquer droga, não apenas maconha. E aí a gente tem que se perguntar, a Suprema Corte de um país, ou pelo menos a Suprema Corte brasileira, deve se manifestar naqueles momentos em que a Constituição não deixa clara a interpretação da lei. Há dúvidas sobre a lei. Então, se há dúvidas sobre a Constituição, a Suprema Corte se manifesta. Só que quando a gente olha para as 40 gramas de maconha, nós, como brasileiros comuns, diferente do delegado Palumbo, que além de parlamentar é advogado formado em Direito na Universidade de Ribeirão Preto, eu fiz administração de empresas. Meu negócio é administrar coisas, resolver problemas, é um outro universo. Só que aí eu me pergunto, será que existe em algum lugar no texto constitucional a previsão de que um cidadão pode andar por aí com 40 gramas de uma droga ilícita? Estou falando de um remédio que ele foi na farmácia e comprou. Estou falando de uma substância comprada de um traficante. Não tem isso lá. E aí a gente olha para o Congresso. O Congresso eleito pela população para legislar, representantes legítimos do povo. Qual é o perfil do atual Congresso? Pode mudar, mas atualmente temos um Congresso de perfil mais conservador. Qual a chance do atual Congresso, e o delegado está aqui, né, como parlamentar da bancada, como bem registrou o Caniato,
para me dizer se eu estou errado, mas eu avalio que hoje a chance desse Congresso aprovar a possibilidade de alguém andar por aí livre, leve e solto, com 40 gramas de uma substância entorpecente adquirida de um traficante é zero. Então não há na representação legítima popular a disposição para aprovar algo dessa natureza. Entretanto, o nosso criativo Supremo Tribunal Federal diz que pode, que está liberado. Segundo o Supremo, na Constituição está previsto. Se vocês não encontram esse texto lá, problema de vocês. Define-se uma conduta social no Brasil conforme o entendimento extra-Constituição dos 11 ministros. É possível a gente seguir com o Brasil dessa forma? É possível, nesta trajetória, construirmos um Brasil que dá certo? Eu não sei a opinião de vocês, mas a minha opinião é que estamos no caminho absolutamente errado. E o equilíbrio entre poderes tem que ser restabelecido de forma urgente, porque aonde estamos chegando é um ponto muito perigoso para o Brasil. Sem dúvida alguma. E é um debate que acontece justamente em um momento muito curioso do Brasil. Claro que a gente vai se atentar às notícias da agenda de hoje, mas quem abre as redes sociais pode imaginar exatamente do que a gente está tratando. Agora, o Beraldo mencionou o delegado Palumbo. Quer fazer um complemento em cima do que disse o Beraldo, delegado? Por favor. Beraldo, eu espero sinceramente que você esteja certo, mas a gente tem que lembrar que lá no Congresso Nacional tem aquele poder oculto, né, ou às vezes não tão oculto assim, das emendas, o que faz com que muitos deputados, na hora do voto, resolvem votar contra aquilo que ele sempre lutou, né? Então eu sempre fico meio ressabiado. Realmente, essa é uma das decisões mais absurdas que eu já vi durante toda a minha vida. Com 50 anos foi a decisão mais absurda. Por quê? Porque vai abrir precedente para outras drogas. Daqui a pouco alguém que foi pego com 39 gramas de crack, de cocaína, vai falar, não, se serve para maconha, serve para cocaína. Sem contar que o nosso Conselho Nacional de Justiça já está fazendo um multirão para poder soltar centenas, né, poderia até dizer milhares de traficantes que foram pegos com 40 gramas de maconha. Isso é muito absurdo. Eu nunca vi um multirão para sentenciar rápido. Vamos fazer um multirão na Justiça do Trabalho para desafogar? Vamos fazer um multirão aqui na Justiça Civil para desafogar? Não. Agora, para soltar bandido, eles já vão numa velocidade assustadora. O que vai acontecer com isso? Abriu esse precedente, os advogados vão entrar com um pedido de soltura e, por vezes, o Poder Judiciário vai acatar isso. Ou seja, mais traficantes na rua, mais venda de droga, e isso não ajuda nada na segurança pública. Arrematar rapidamente, Beraldo? O delegado traz a experiência lá de dentro. Vejam aonde a gente chega. Numa possibilidade ou num momento de medo de que, diante de uma decisão que deveria ser absolutamente natural e rápida, nós temos que temer um Congresso que vem de voto. Aí realmente voltamos lá para 2004, nos tempos do mensalão. Agora, Dávila, estamos acompanhando uma série de iniciativas que são levantadas, aventadas e discutidas por congressistas que vão ao encontro dessa que foi aprovada ontem na CCJ com o objetivo de limitar a atuação da Suprema Corte Brasileira, ou pelo menos alguns dispositivos que hoje os ministros detêm e podem fazer uso. Agora, tem outras duas ideias e propostas que possivelmente serão discutidas em breve. Não sabemos exatamente quais serão as condições para pautar um projeto desse ou não. Mas uma trata da questão que envolve a reversão de medidas tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. Essa seria uma votação, apreciação extra após uma decisão do Supremo, e aí sim o Congresso poderia reverter, anular uma decisão da Suprema Corte. Esse é um ponto. E o outro trata das decisões monocráticas de juízes, uma questão que é muito questionada por muitos especialistas, inclusive, né, Dávila? É verdade, Caniato. Eu sou favorável a acabar com as decisões monocráticas. Aliás, sempre lutei por isso, porque acho um absurdo uma corte constitucional que deveria sempre agir em nome do colegiado dar o poder a um único juiz
para decidir questões de acordo com as suas convicções e não com aquela do colegiado. O segundo problema com as decisões monocráticas é que às vezes demora muito para o plenário apreciar. Então a decisão de um único juiz passa a valer como a decisão constitucional soberana da Corte, sem ter ouvido o restante do colegiado. Isso é um absurdo total, isso não existe no nosso ordenamento jurídico, dar poder a um único juiz para determinar o que é constitucional e não. Isso foi uma medida emergencial criada lá atrás, quando o Supremo estava afogado de processos, geralmente eram tomadas em épocas de recesso, para que pudesse despachar o tema, mas logo após a volta do recesso era obrigado a avaliar aquela questão. Agora nós temos questões que são decisões monocráticas que demoram anos. Isso não existe. Isso é um absurdo. Isso só cria insegurança jurídica. E, além de tudo, uma decisão monocrática, ela passa a valer e depois o colegiado pode ter um entendimento diferente e cancelar aquela decisão. E olha a confusão jurídica que você cria no país. Então, está corretíssima e eu espero que o Congresso Nacional vote rapidamente o fim das decisões monocráticas. É um absurdo que não espelha o espírito de uma corte constitucional que sempre deve se manifestar por meio do colegiado. Agora, quanto à revisão de decisões do Congresso pelo Legislativo, ao meu ver, está errado isso. Porque não pode ser o último poder agora o Legislativo dizer que o Congresso decidiu uma coisa que ele não gosta. Não. Se o Congresso tomou uma decisão baseada na Constituição, o que o Legislativo tem que fazer é propor uma nova lei ou melhorar a regulamentação para que aquela lei fique clara e aí possa ser apreciada novamente pelo Supremo Tribunal Federal de acordo com as modificações da lei, ou até por meio de uma emenda constitucional. Agora, não podemos ter esse ping-pong eterno de que o Congresso aprova uma lei, aí o Supremo tem um entendimento, aí o Legislativo não gosta desse entendimento do Supremo, cancela a lei. Bom, então aí o Brasil vai ser o paraíso da insegurança jurídica. É preciso ter a última instância. A última instância é a Corte Constitucional. Agora, o Congresso pode rever o entendimento de uma questão constitucional aprovando uma lei ou uma emenda constitucional. É assim que se faz. Não dá para nós ficarmos nesse ping-pong. Amanhã o Congresso diz que aquele entendimento do Supremo não vale, aí volta para o Supremo e o Supremo diz que é inconstitucional. E aí nós vamos viver numa eterna insegurança jurídica. Tudo que o Brasil não precisa. Hoje, a coisa que o Brasil mais precisa é segurança jurídica e previsibilidade do cumprimento e do entendimento das leis. Pois é, só atualizando a nossa audiência, terça-feira havia a previsão de que a CCJ da Câmara votasse a chamada PEC das decisões monocráticas. Houve um pedido de vista da base governista e possivelmente essa apreciação irá acontecer na próxima semana na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Você, Cristiano Beraldo, tem esses dois dispositivos que estão sobre a mesa, possivelmente os parlamentares devam analisar, discutir, enfim, queria que você trouxesse também seu ponto de vista em relação a esses dois dispositivos, essas duas ideias. Cancelamento da possibilidade dos ministros do Supremo tomarem decisões monocráticas e, além disso, aquele outro dispositivo, aí sim, um outro projeto de reverter, suspender decisões do Supremo Tribunal Federal. Bom, vamos lá. Primeiro, há momentos em que tem plantão, enfim, há momentos ali em que você, o juiz tem que decidir e ele decide de forma isolada. Então, a gente tem que entender que alterações dessa natureza, elas têm que prevalecer para algo que se tornou corriqueiro e cotidiano no Supremo Tribunal Federal, que são esses pedidos fora de momentos ali de férias e tal, onde você tem um ministro de plantão, e que são tomadas de forma monocrática e decisões que permanecem anos aí, muitas vezes. Os seus efeitos podem ser até efeitos imediatos, ou seja, depois de julgado, você não consegue mais reverter as consequências daquela decisão tomada e vira uma maluquice. Isso tem que acabar. Se existe um colegiado
este colegiado tem que decidir em conjunto. Essa é a essência, a lógica do Supremo Tribunal Federal. Agora, se há um excesso de ações que chegam ao Supremo Tribunal Federal, aí nós temos um problema de outra natureza. E este problema, assim, tem que ser tratado pelo Congresso Nacional, a quem cabe fazer as revisões dos códigos necessários até a moralizar o trabalho do Supremo, porque não faz nenhum sentido dezenas de milhares de ações tramitando no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, se essa é uma realidade imutável, então a Corte Constitucional está lidando com uma Constituição que não resolve de forma eficiente os problemas, que gera um excesso indesejado de dúvidas. E isso tem que ser alterado. Voltamos àquela minha velha posição, minha velha fala aqui no Pingos nos Is, que o Brasil precisa de uma nova Constituição. Essa de 88 não deu certo para o Brasil que vivemos. Ela está completamente obsoleta e inadequada. Mas isso é um outro problema. Então, a gente tem que parar de querer atalho, a gente tem que parar de querer resolver as coisas com puxadinho e remendo ali. Não, vamos tratar do cerne da questão, porque só assim teremos estabilidade de longo prazo. Só que isso não é um hábito no Brasil, aí fica muito difícil. Então, agora quer o Congresso também ter o poder de rever uma decisão tomada pelo Supremo. Ora, mas quem fez as leis e a própria Constituição foi o Congresso Nacional, numa Assembleia Constituinte. O Congresso está ali, disponível para poder legislar sobre aquilo que muitas vezes o próprio Supremo irá decidir. E, de novo, se há decisões sendo tomadas contrárias ao que está escrito nas leis elaboradas pelo Congresso, então que aqueles responsáveis por esta decisão sejam chamados a dar explicações. E o instrumento do impeachment, que é uma previsão legal para o Senado Federal, que ele seja usado para retirar da Suprema Corte aqueles que simplesmente estão ali tomando decisões que vão contra a Constituição. Tem que ser dessa forma, senão a gente só fica com invencionice, a gente fica só criando factoides, mas o problema mesmo nós não vamos conseguir resolver, Canhado. Pois é, delegado Palumbo, o senhor tocou num ponto há pouco e muitos se questionam sobre a mudança de comportamento de alguns congressistas que durante a campanha falaram grosso, disseram não, a gente vai fazer, a gente vai mudar, vai ser uma legislatura diferente, mudanças importantes vão acontecer no Brasil. E aí, com a bola rolando, a gente observa que muita gente acaba se apequenando, fica quieto ou sucumbe àqueles acordos que acontecem com as lideranças do partido, enfim. Bom, trago isso aqui para a gente projetar quais devem ser os desfechos para essas apreciações, e se é que essas pautas serão colocadas para votação na CCJ. Tivemos a aprovação de ontem, mas tem essas duas outras iniciativas, pelo menos existe a previsão de votação na CCJ, né? Essa que trata das questões, as decisões monocráticas e a reversão de decisões do Supremo Tribunal Federal. Delegado? Bom, eu oriento nossa audiência a entrar no Congresso Nacional, no site do Congresso Nacional. Lá tem o placar Congresso. Lá vem especificado como votam os 513 deputados e 81 senadores. É um placar oficial. Eu, por exemplo, estou em segundo lugar como um dos mais opositores ao atual governo. Concordo com o Dávila, eu sou terminantemente contra essas decisões monocráticas. Nós tivemos uma recentemente aonde passaram por cima do Conselho Federal de Medicina e estão se permitindo a sistolia fetal, que é um procedimento que não é aceito sequer na medicina veterinária. Ou seja, a gente não pode matar um animal usando a sistolia fetal. E o que é isso? Você injeta uma agulha na barriga da mulher, procurando o coração do feto, e injeta cloreto de potássio, o que causa uma dor assustadora. Agora, como que apenas um ministro decide isso numa canetada, passando por cima de médicos, que são pessoas técnicas, são pessoas que estudaram,
Se a medicina veterinária, repito, não aceita, obviamente que a medicina humana também não deve aceitar. Então, eu sou terminantemente contra essas decisões monocráticas. Eu acho que essas decisões unilaterais, eu acho que isso não é democrático, essas decisões monocráticas. Isso aí afeta, inclusive, a instabilidade jurídica de um país. Um juiz só não pode dar uma canetada e decidir para cima de milhares e milhares de brasileiros. Pois bem, agora, Dávila, só para fechar, queria que você também trouxesse sua reflexão sobre outras iniciativas, talvez até exageradas por parte de alguns parlamentares, mas muito defendidas, inclusive, por vários juristas e representantes da advocacia, no que tange os dispositivos para você alterar o funcionamento do Supremo Tribunal Federal. Fala-se em mandato para juízes, outros entendem que é preciso você facilitar o rito do impeachment. Tem uma proposta, inclusive, que a gente chegou a destacar aqui durante essa semana no programa Os Pingos nos Is. Bastaria um número X de assinaturas e anuência de parlamentares para que o processo de impeachment fosse iniciado no Senado Federal. Enfim, queria que você trouxesse sua reflexão sobre outras iniciativas que poderiam, sim, ser debatidas para melhorar a relação entre os poderes, mas especialmente no que tange o STF. Dávila. Olha, Canhato, na política é muito importante saber separar a essência das coisas do barulho. Tem muito barulho, muita espuma. E tudo isso é espuma. Porque existe alguma correlação de cortes constitucionais no mundo que é melhor, com mandato limitado ou não? Não tem nenhuma correlação. Existe correlação que se você tiver uma medida de impeachment maior, isso acaba enquadrando o ministro do Supremo? Não tem correlação alguma. Então nós temos que parar de tratar essas coisas de espuma e tratar as coisas essenciais. As coisas essenciais hoje são muito simples. Como fazer o Supremo Tribunal Federal a ser uma corte constitucional e parar de ter este ativismo legislativo do Supremo. É isso que nós temos que resolver. E nós temos que resolver isso com medidas sérias, como a que nós estamos acabando de discutir agora, a questão das medidas monocráticas. É assim que a gente tem que tratar. Então, não é nenhuma questão de enquadrar, é restabelecer, como bem disse o delegado Palumbo, a harmonia e independência dos poderes. É isso que está na Constituição. O que nós temos de fazer é cumprir a Constituição e não, como bem disse o Beraldo, ficar inventando atalho. Atalho não resolve nada. Não vai resolver as questões tomando essas medidas. Vai criar mais complicação ainda mais à frente. Então, vamos focar no essencial. Como restabelecer a harmonia e independência dos poderes que está garantida na Constituição brasileira e frear o ativismo legislativo do Poder Judiciário. É isso que nós temos de fazer. Qualquer outra coisa é esses jabutis que são criados para tentar tirar um aplauso ou um meme, mas isso não resolve a questão fundamental. A questão fundamental, Canhato, é respeitar a Constituição. Porque se nós violamos a Constituição, como faz o Supremo com o seu ativismo legislativo? Ele está violando a Constituição. Ele está legislando quando ele deveria decidir o que é constitucional ou não. Então, vamos restabelecer a harmonia e independência dos poderes. É isso que nós temos de fazer. Qualquer outra coisa é criar atalho, criar espuma e não resolver as questões essenciais que o país precisa enfrentar. Quer fechar você, Beraldo? Acho que o Beraldo tem alguma coisa a complementar, por favor. A gente tem discutido muito esse cenário aqui, desse desequilíbrio que existe, e o esforço que se faz é um esforço para reencontrar esse equilíbrio. Agora, de novo, eu só registro essa minha preocupação, porque quando você tem um poder tentando isoladamente, num ponto determinado, trazer de volta para si um determinado protagonismo, um determinado poder e tal, a chance de você manter o desequilíbrio em outros aspectos é enorme. Aliás, é o mais provável que aconteça, né? Então, aquele que está com frio acaba puxando o cobertor mais para si, aí já deixa o outro com frio e a gente vai vivendo essa queda de braço. Isso é muito maléfico ao Brasil. Essa é a minha grande preocupação, Canhato. É isso, a gente vai seguir acompanhando essas movimentações no Supremo Tribunal Federal e também no Congresso Nacional. Claro, essa relação conturbada e esses embates
estão em primeiro plano. E, claro, essas medidas tomadas de ambos os lados, a gente vem sempre destacando aqui na programação da Jovem Pan News e no programa Os Pingos nos Is, sempre agradecendo a parceria e a audiência das pessoas que nos acompanham pela TV, pelas emissoras de rádio e também pelas plataformas digitais.